E aí, gente, então, teve uma aula que eu falei sobre estrutura de sequência, né? E nessa aula eu vou falar mais um pouco sobre estrutura de sequência. Eu vou deixar o card da aula aí, caso você queira ver o conceito inicial que eu falo sobre essa estrutura, tá? Eu acho o entendimento dela muito importante, porque com a estrutura de sequência bem definida na sua cabeça, depois, quando você for ver uma estrutura de decisão ou uma estrutura de repetição, você vai entender que essas são estruturas que simplesmente quebram essa estrutura de sequência para que você consiga fazer algumas coisas mais avançadas dentro do seu algoritmo. Então, nessa aula eu vou falar sobre o Scratch, né? Que é essa ferramenta. A gente vai continuar falando sobre estrutura de sequenciação, agora utilizando o Scratch, tá? E essa estrutura aqui ela é muito, muito legal. Ela foi produzida, a plataforma Scratch foi produzida pelo MIT. E eu gosto muito dela porque ela auxilia no aprendizado da programação sem que você tenha que ficar pensando muito na sintaxe. Você se preocupa mais com a lógica da programação, como resolver e do que fica se esqueceu de um ponto e vírgula, se esqueceu de uma letra maiúscula ou minúscula. Isso te auxilia muito, porque é um impedimento muito. Tem menos impedimentos aqui para você aprender. Sem contar que é divertido, tá? Esse daqui, se você for eu sugiro que você faça lá o, um login e senha para você, tá? E aí crie um novo projeto. Quando você abre esse novo projeto, vai ter aqui a figura do gatinho, que é o personagem lá do Scratch, né? E a gente vai trabalhar com ele hoje. Aqui do lado esquerdo, nós temos algumas instruções que são relacionadas ao movimento. Aqui é sobre a aparência, som, alguns eventos, controle, sensores e por aí vai. E algumas outras instruções elas podem ser colocadas mais adiante. Ah, professor, não estou entendendo muito, mas a gente já vai ver, tá? Já vai fazer sentido. Aqui nessa aba fantasia, eu tenho que o gatinho ele tem duas fantasias. Ele tem essa fantasia que ele chama fantasia um e essa fantasia que é a fantasia 2, tá? Então, aqui, olha, ele tá com essa fantasia. Eu venho aqui em eventos e aí quando a bandeirinha eu vou arrastar, clicar e arrastar para cá, para essa área, que é a minha área de a minha área de programação, é aqui que eu vou desenvolver meu código, tá? Meu algoritmo, quero dizer. Então, quando a bandeirinha for clicada, aí vai acontecer alguma coisa. Se eu clicar aqui, olha, não acontece nada porque eu não programei nada, não disse nada que o gatinho devia fazer. Então, eu vou colocar aqui, olha, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é para ele esse aparência. Eu venho aqui em aparência e mude fantasia para fantasia 1. Eu venho aqui em controle, eu vou clicar e arrastar para esperar um segundo. E depois vou pedir para mudar para fantasia 2. Olha o que, é que vai acontecer agora quando eu clicar na bandeirinha. Viu que ele mudou aqui? Vou clicar de novo para você ver. Então, ele está respeitando aquela minha estrutura de sequência que eu falei na aula passada. Ele primeiro começa com de cima para baixo, né? De cima para baixo. Tem uma lógica, tá? É uma estrutura, é uma sequência lógica, de cima para baixo. E eu tenho um objetivo. Eu quero fazer o gatinho ter esse movimento de andar, tá? Ah, professor, mas isso daí tá meio fraquinho, né? Tá tudo bem, você é exigente, né? Bora botar para ele andar um pouquinho mais, tá? Então,
Eu venho, coloco mais um segundo, eu digo para ele mudar para fantasia 1. Vou colocar logo aqui, olha, para ele mudar para fantasia 2 depois, tá? E aí eu vou vir aqui no espere um segundo e coloco aqui, olha, clico e arrasto aqui no meio, ele deixa fazer isso. Vê que é parecido como se fosse um quebra-cabeça, tá? Eu estou dizendo exatamente o que o gatinho tem que fazer nessa estrutura aqui, essas instruções que eu dou pro gatinho e de cima para baixo, tá? Ó. E aí ele faz mais de uma vez. Aí você fala, ah, professor, mas ele não está nem saindo do lugar. Calma. Olha aqui, ó. Eu venho aqui em movimento. E aí eu digo para ele mover 10 passos. Aqui, olha. Depois que ele fizer o movimento, eu coloco mova 10 passos. Aqui, olha. Eu insiro para cá, mova 10 passos. Eu venho aqui, olha. Mova 10 passos. E eu venho aqui também. Mova 10 passos. Tá? Então depois de cada dele mudar aqui a fantasia, eu digo para ele mover 10 passos. Nota que é a estrutura da sequência. Olha aqui o que ele faz. Vê que agora ele já começa a se mexer. E tem diversas outras coisas que a gente pode fazer aqui também. Por exemplo, eu posso colocar aqui um som. Toque o som até o final. Eu vou dizer aqui, olha. E aí eu clico. Então, ele faz o som do miau e aí depois ele anda, né? E isso respeitando aquela estrutura que eu já falei na aula anterior. É de cima para baixo, tá bom? Tem um objetivo correto, tá? Eu poderia alterar aqui as coisas, tá? Eu poderia alterar aqui e de repente a execução do que eu quero não ficaria adequada. Por exemplo, eu poderia vir aqui, eu tenho uma estrutura aqui, tá? E eu poderia dizer para ele mover logo. Eu poderia dizer para ele, por exemplo, eu vou mudar um pouquinho aqui, que ele vai se mover tão rápido que a gente não vai perceber, tá? Eu estou mudando, olha, os mesmos são as mesmas instruções, só que eu alterei a forma como eu estou dando as instruções para o gato, tá? Então, como essa mudança de fantasia aqui foi dessa forma, o Scratch ele fez tão rápido essa mudança de fantasia, o processamento foi tão rápido que a gente não conseguiu ver. E aí ele se moveu 10 passos, depois esperou um segundo, se moveu 10 passos, esperou um segundo, logicamente ele primeiro miou, né? Olha lá, olha, mais uma vez. A gente nem vê ele se. Então, quer dizer, dependendo de como eu coloco essa sequência de instruções, se eu fizer uma instrução, disser para ele uma instrução errada, ele faz de forma inadequada, né? Ele faz de uma forma que eu não queria que ele fizesse. E aí, mais uma vez, eu queria falar sobre quem são os elementos desse algoritmo aqui que a gente está fazendo. Que é, nesse caso, o gatinho, né? Ele, ele é ele é a entidade que recebe as instruções, mas tem um usuário, desenvolvedor, que no caso sou eu, aqui é você que vai fazer depois, que é responsável por criar essa sequência e esse algoritmo, tá? Esse programa. Então, então tem esses elementos e aí você respeitando, entendendo esses elementos, no futuro a gente vai ver um pouquinho sobre programação, já com a linguagem de programação definida, e aí vai ser bem mais fácil de entender a linguagem de programação em si, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, deixa um comentário aí embaixo dizendo qual é
o vídeo sobre o que você queria que eu falasse, tá? E até o próximo vídeo.